Meninos e meninas do É que sétimo ano, hoje, na nossa aula de História, a gente vai dar continuidade à questão da expansão marítima europeia. Especificamente, hoje vamos entender a questão de Portugal. Como foi que Portugal desenvolveu a sua expansão, quais foram as suas principais metas, atitudes, que fez com que ele se tornasse o pioneiro das navegações. Lembrando que vimos nas aulas anteriores a introdução. Vimos de forma geral quais os principais países, que foi Portugal e Espanha. Vimos a questão dos ataques aos navios portugueses e espanhóis, que eram os ingleses, conhecidos como os piratas, que eles ou roubavam as moedas de ouro ou roubavam as mercadorias. Vimos que tanto Portugal como Espanha utilizavam o Oceano Atlântico para fazer essas navegações, que o objetivo era chegar às Índias, só que em uma dessas rotas, pela questão dos problemas, né, das condições naturais, das condições climáticas, ou até mesmo da questão dos ataques aos navios, eles mudaram as rotas em busca de encontrar novos caminhos, e uma dessas descobertas identificaram um novo território, que é o continente americano. A gente viu isso nas nossas aulas anteriores. Hoje a gente vai abordar a questão de Portugal. Então, nós temos o que aqui na tela? Bora observar. Portugal conquista os mares. Primeiro parágrafo fala o seguinte: a centralização monárquica de Portugal se iniciou no século XII. Quando a gente fala de monarquia, de monárquica, imperial, de nobreza, a gente se refere aos reis, às rainhas, aos príncipes, às princesas, ou seja, aquela época do castelo, aquela época que todo mundo hoje em dia queria ter vivenciado, ou queria ter tido o poder que eles tiveram. Nos séculos seguintes, ou seja, nos séculos mediante ao XII, que foi o século XIV, o século XV, onde ocorreu especificamente a expansão das grandes navegações, a pesca, a agricultura, a produção artesanal foram incrementadas no desenvolvimento do comércio. Então, para ajudar nessa questão do comércio, foi utilizada a pesca, a agricultura e propriamente o artesanato, onde a gente viu no decorrer das nossas aulas anteriores que o objetivo das navegações inicialmente era o quê? Portugal sair da Europa com destino às Índias para comprar especiarias, porcelanas, tecidos, trazer de volta para a Europa para vender nas feiras, ou seja, comercializar. Por quê? Esses produtos não eram encontrados dentro do território europeu, era encontrado no território asiático. E quando a gente fala de especiarias, devemos relembrar quais pontos? Cravo, canela, pimenta do reino, noz moscada, mostarda. Quando a gente fala de tecidos, são os tecidos que têm fios de ouro, tecidos que são de seda. Quando a gente fala da porcelana, já é detalhada, pintada à mão, todos os traços feitos a pena ou a famosa caneta tinteiro. E esses produtos lá na Europa, só quem tinha poder aquisitivo para comercializar, ou seja, comprar, era a nobreza, o reino, e a burguesia, que era a classe média e a classe alta. Os camponeses, eles não tinham essa condição. Os camponeses, pelo contrário, eles eram explorados, eram obrigados a pagar os impostos, onde a gente viu também que 80% da população europeia de cada país, ele era formado pelo quê? Por camponeses. Era uma população mais pobre. Dentro da área do castelo, tinha os camponeses que trabalhavam? Tinham, mas não tinham os que moravam. Eles moravam mais distante do castelo, mais distante do reino, como a gente costuma dizer. Terceiro parágrafo. No século XIV, o comércio marítimo ganhou impulso após a Revolução de Aves. O que isso significa? Que foi quando Dom João, conhecido como mestre de aves, foi proclamado rei de Portugal. Foi quando Dom João ele passou a assumir o território de Portugal como rei.
ele passou a herdar o trono e dali em diante ele passou a ter grandes decisões. Em 1415, Portugal partiu para a conquista de Ceuta, cidade do norte da África, sob o domínio muçulmano. Então aqui, ó, bora lá, presta atenção. A Europa nesse período era considerado o maior continente, era considerado o território que tinha os países mais ricos, os países desenvolvidos, os países com a maior cultura, maior história, maior movimento dentro do nosso território mundial. Só tinha Europa nesse período? Não, não só tinha Europa. Por que que você pode identificar que tinha outros continentes? Porque quando eu digo para vocês que Portugal saía da Europa e ia para a Índia, significa que ele saía da Europa e ia para o continente asiático, onde a Índia está localizada. E quando eu digo para vocês que ao sair de Portugal, as navegações descem o Oceano Atlântico, contornando a África, eu estou informando a existência de um outro continente. Então, nesse período, o continente já existente, continente dominado, continente que já tinha pessoas morando, habitando, praticando atividades econômicas, Europa, África e Ásia. Só que a África e a Ásia eram territórios que não tinham grandes forças políticas e militares como a Europa. Então, durante muitos anos, os países da Europa, eles dominaram o continente africano e o continente asiático, que foi o período do imperialismo, onde a gente chama imperialismo africano, onde a gente chama imperialismo asiático. E essa questão entra exatamente na cidade de Ceuta, quando Portugal se dirigiu ao continente africano e dominou o território de Ceuta, território esse localizado no norte da África. Então, como eu estava mencionando, Portugal, para conquistar o território africano, fez o quê? Resolveu olhar para parte da África que estava mais próximo de Portugal, percebeu que na parte norte do continente africano tinha a cidade de Ceuta, cidade essa que eles poderiam explorar e poderia ser uma porta de mercado para a África, que foi o que eles fizeram, invadiram o território, comandaram o território, controlaram e exploraram o povo. Nesse período das expansões marítimas, o que vocês precisam compreender? Que as terras, elas, naquele momento, elas eram tomadas. Era tipo eu ser o rei de um país, a Laline ser o rei de outro país, a Amanda ser o rei de outro país, e a gente dizer o seguinte: o reino da Laline está produzindo muitas frutas e o meu reino já tem escassez de frutas. Vou organizar meus soldados militares e vou invadir o reino da Laline e vou ter ele para mim. Vou lá, entre em conflito, entre em disputa, mata a maioria dos soldados, entre em combate, consigo prender o rei, aí eu tenho as terras todas para mim. E o rei nesse momento vai ser o quê? Meu prisioneiro de guerra. Era assim que acontecia as tomadas de terra. Era através de uma guerra. Quem levantasse a famosa bandeira branca, dizendo que estava se entregando, perdia o território, ou propriamente a questão daqueles que vencesse derrotando o maior número de pessoas. Vamos lá as perguntas que nós temos aqui. Tia, a senhora vai disponibilizar o slide do Class? Dessa aula não, porque não é slide. A gente está olhando o livro. Tudo que vocês estão vendo na tela é a página do livro de vocês. Arthur, tia, só uma coisa. Não vou poder falar pelo microfone porque meu computador não foi ajeitado ainda. Certo. Luiz Gustavo, tia, desculpa atrapalhar, mas a sua tela está compartilhando preta. Sim, fui eu que coloquei. Para poder ficar mais nítido o texto para vocês. Não está aparecendo não o texto?
Tá. Ó, vou colocar. Continuando, nós temos agora com relação à expansão marítima portuguesa, a questão das navegações que eram em direção às Índias. Então, eu posso determinar para vocês que as grandes navegações tinham como ponto principal, ou seja, como ponto mais importante, sair da Europa e ir para as Índias? Sim, esse era o objetivo das grandes navegações. Ir até as Índias, comprar produtos esses que não tinha na Europa. E qual era o objetivo dessa compra? Comercializar nas feiras, onde esses produtos nas feiras europeias, elas duravam entre 30 e 45 dias. Depois desses dias, elas se deslocavam para outro território. Não tinha naquele tempo, para vocês terem uma ideia, não tinha as famosas bodegas, não tinha propriamente o comércio, que qualquer canto que eu chegasse eu poderia comprar, não tinha. Nesse período aqui, eram as feiras, o grande comércio mesmo. Então, eu comprava, deixava armazenado na minha casa o suficiente para aquele período. E outra coisa, nesse período aqui, não existiam padarias. Então, eles compravam o quê? Eles compravam os trigos, as cozinheiras, tanto lá da família real como propriamente as mulheres cozinhando em casa e com as filhas, eram quem faziam os pães, faziam as massas. Era tudo preparado, ó, manualmente, não tinha nada industrial. Na parte da pecuária, o frango era comprado vivo. Então, as pessoas, na hora que iam comer, que iam preparar, que matavam, o porco era comprado vivo. Então, tudo era muito questão tradicional, como a gente costuma dizer, muito utilizado da mão de obra. Hoje em dia, a gente já tem um processo de quê? De industrialização, já tem as fábricas que fazem praticamente todo o serviço, todo o trabalho. Quando a gente chega no supermercado, a gente pode comprar partes de um frango separado, pode comprar o frango inteiro, pode comprar o frango sem a pele, pode comprar o frango com o couro. Então, assim, hoje a gente já tem a tecnologia a nosso favor que facilita a nossa vida. Mas naquele tempo não. Os animais, eles eram comprados vivos. E era a própria cozinheira ou o próprio cozinheiro que fazia o famoso abate. O que significa o abate? Matar. Matar, tirar a pena, então era de forma tradicional. Era, por exemplo, se fosse um frango, fosse um pato, fazia o quê? Eles pegavam o pescoço, puxava, torcia, depois que esperasse ele se debater, né? Até morrer. Mergulhava na água quente para poder puxar as penas mais fácil. Então, era todo um trabalho manual. Hoje em dia, a gente vê alguém fazendo isso? Vê, mas são pessoas mais relacionadas ao interior. Propriamente na cidade, é muito difícil. A não ser que a pessoa que tem o seu animalzinho ali, a sua galinhazinha no fundo do quintal, com esse objetivo. Mas não é da forma como era antes. Compreendidos? Sim. Bora lá. Navegando em direção às Índias. Os portugueses também iniciaram a exploração de novas rotas em direção às Índias, onde eles poderiam adquirir especiarias e outros artigos orientais a preços mais baixos. Então, eles iam até a Índia, onde eles conseguiam comprar esses produtos de preço mais baixo. E quando chegasse na Europa, eles iam vender o quê? A preço mais alto. No segundo parágrafo, vai lá, Laline, lê para mim, já que está pedindo para ler. As viagens portuguesas intensificaram-se a partir de 1453, quando a cidade de Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, que passaram a controlar as rotas que ligavam o Mediterrâneo ao Oriente. A dificuldade de acesso aos produtos orientais aumentou e os preços dispararam. Pronto. O que esse parágrafo está dizendo? Que antes das navegações serem marítimas, elas eram a comercialização desses produtos da Índia
para a Europa, elas eram terrestres. Eram levados em carroças, eram levados em camelos. Então, era em pouca quantidade. Quando a cidade de Constantinopla foi invadida pelos turcos, eles impediram de ter essa comercialização, eles impediram de passar. Então, todos os produtos que chegassem ali naquele território, eles tomavam para si. Era como se fosse tipo um furto. E o Mediterrâneo é o rio, o mar, na realidade, que parece um rio, onde ele tem a divisão entre o continente europeu, continente africano e o continente asiático, que é conhecido ali naquele ponto como Oriente Médio. Terceiro parágrafo, Ruth, lê aí para mim. Ruth? Diante do interesse em encontrar rapidamente um caminho marítimo para as Índias, em 1487, o rei Dom João II enviou o navegador Bartolomeu Dias em uma viagem ao sul do continente africano. No ano seguinte, o navegador português contornou o Cabo das Tormentas, encontrando, enfim, a passagem entre o Atlântico e o Índico. Cabo da Tormenta é determinado por esse nome quando a gente fala assim, ó, tem uma pessoa me atormentando. Ela tá deixando você calma ou ela tá deixando você agitada? Agitada. Ela tá deixando você tranquila ou ela tá deixando você com raiva? Com raiva. Então, quando ele fala da tormenta, significa que era o ponto crítico das navegações. Era onde poderia ter o quê? As grandes tempestades, ter os tornados, ter o naufrágio. Então, era onde Portugal sabia como contornar, sabia como resolver. Por que eles sabiam? Porque eles tinham conhecimento náutico. Arthur Macambi... tá sem microfone, que ele disse, né? Richardson Mendonça, lê aí, ó. 10 anos depois, o último parágrafo. Mendonça? Ô tia, hoje eu não tô muito bem para ler, não. Rabelo. Richardson Rabelo. 10 anos depois. Vai lá. 10 anos depois, Vasco da Gama, realizando o mesmo percurso, alcançou finalmente Calicut, na Índia, importante região fornecedora de gengibre, canela, pimenta do reino e outras especiarias. O lucro obtido com essa viagem foram investidos em outras expedições que ajudaram Portugal a se tornar o maior centro europeu do comércio de especiarias do século XVI. Então, o que a gente observou aqui? Portugal se tornou o país mais importante da Europa por conta de quê? Das grandes navegações. Porque ele conseguiu descobrir novas rotas essas que facilitaram a transportação das especiarias, tecidos, porcelanas das Índias, cidade de Calicut, no país da Índia, para Portugal, para Lisboa. Então, fiquem atentos. Quando eu falo de Lisboa, capital de Portugal, onde saíam os navios do porto de Lisboa. Quando eu digo Calicut, cidade no território da Índia, Índia, um país. Então, eram os dois pontos de embarque e desembarque, vamos dizer assim. Saía de Lisboa até Calicut, saía de Calicut até Lisboa. Portugal, Índia, Índia, Portugal. Então, vocês precisam ficar atentos a isso. Quando eu falo Portugal e Índia, países. Quando eu falo Lisboa e Calicut, cidades. Cidades onde estavam o quê? Os portos. Então, Portugal conseguiu fazer as grandes navegações, se tornando o principal país comercial da Europa. E aí, com o passar do tempo, em busca de novas rotas, eles encontraram um país. Que país foi esse? E aí? Qual foi o país avistado pelos portugueses, por Pedro Álvares Cabral, em 1500? E aí, qual foi esse país?
Não me digam que vocês não sabem. Que aí o meu coração... Meu Aqui o Brasil. O Brasil, meu povo. Vocês demoram esse tempo todinho para responder, dizer que foi o Brasil. Meu povo, faz isso comigo, não. O país que foi descoberto pelos portugueses quando eles iniciaram novas rotas foi o Brasil, que também ajudou Portugal a se tornar o quê? Um grande país de comercialização. Começou a explorar as nossas riquezas naturais, inicialmente pau-brasil, depois ouro, depois teve a questão da região norte, as drogas do sertão, como eles chamavam, que eram as ervas medicinais para fazer chá, remédios. Então, o Brasil começou a ser explorado. Primeiro a parte litorânea e depois, como a gente costuma dizer, terra adentro, ou seja, interior adentro, com destino à região centro-oeste, com destino à região norte do Brasil. Dúvidas? Dúvidas? Não. Atividade, prestem atenção. Página 78 do livro de vocês tem 3 questões. Não é para fazer as 3. É só para fazer a primeira questão. Página 78, primeira questão. Como deverão desenvolver ela? É um texto, então vocês vão copiar o texto todo no caderno. E quando for a palavra de complemento, vocês vão destacar. Destacar de que forma? Copia o texto de caneta e quando chegar, por exemplo, tem assim, o crescimento do, aí tem um traço. Você responde de lápis, porque a gente vai fazer a correção amanhã. Essa atividade é de hoje e a correção vai ser feita amanhã. E é para todos fazerem. Eu não quero desculpa na aula de amanhã. É de amanhã, é? É, amanhã. Tia. Certo? Oi, Richard. A senhora pode explicar de novo? Página 78, primeira questão. É um texto, você vai copiar o texto no caderno. Eu não quero só as palavras, eu quero o texto completo. Copiar de caneta. E quando for a resposta de complementação do texto, você vai fazer de lápis. Por quê? A gente vai fazer a correção amanhã. E aí, vamos ver se vocês acertaram ou não. Então, página 78, só questão 1. Aí tem a página 82. Desliga o microfone. Página 82, questão 2. Página 78, questão 1. Página 82, questão 2. O resto não é para fazer. Aqui na segunda questão está pedindo verdadeiro ou falso. Como vocês já vão copiar o texto, e o texto é grande, lá da página 78, aqui na segunda questão eu vou ser boazinha com vocês, da página 82. Vocês só vão colocar as respostas. Item A vai dizer se é verdadeiro ou falso, o item B se é verdadeiro ou falso, o item C se é verdadeiro ou falso, e o item D se é verdadeiro ou falso. Certo? Deu para entender? Sim. Sim? Qualquer dúvida, podem perguntar lá no Class. Vamos para a nossa chamada. Bora lá. Amanda. Presente. Arthur. Davi. Gabriel Santiago. Isabelle. Caroline. Laline. Presente. Luiz Gustavo. Presente. Maria Eduarda. Richardson Mendonça. Presente. Richardson Rabelo. Presente. E Ruth. Presente. O Luiz Gustavo está dizendo, obrigado, Deus, minhas 150 orações para ser só resposta deu certo. Deu certo porque a primeira questão é um texto, ele é grande, certo? Mas nem sempre vai ser assim. Alguma dúvida? E aí? Não. Não? Pois a gente vai encerrando nossa aula por aqui.
Não esqueçam do nosso horário de amanhã, cuidado para não chegar atrasado. Façam atividade, que amanhã vai ter correção. Tchau, uma boa tarde a todos. Tchau.